Ok. A luz veio. Muito bem. Bem, bom dia para todos os irmãos. Estamos aqui de novo para louvar ao Senhor e agradecer o seu nome. Alguns de vocês estiveram aqui desde cedo e agora devem estar, enfrentando o desafio, para manter a atenção aberta. Está chegando o meu amor. Uhum. Muito bem. Bem, a vida cristã é uma vida em missão. Uma vez que nós entregamos nossa vida a Jesus, nós recebemos dele um encargo para também compartilhar esta mensagem que nós recebemos. É como se nós alistamos-nos ali no exército de Deus. Então, alguns, entusiasmados com essa ideia, já criaram igrejas com esse nome, o Exército de Salvação. É um nome muito famoso aqui na Inglaterra. O exército da igreja foi formado também por um inconformado da igreja anglicana, ali no final do século XIX, que também formou o bispo de Carlisle, J.C. Ryle. Então, esta aqui é uma tarefa que nós assumimos quando nós chegamos a Cristo. E quando nós lemos nos Atos dos Apóstolos, ali no início da igreja, quando começou tudo aconteceu, nós notamos aqui que então nós temos, sempre fui impactado por essas palavras. Então, logo no início da igreja, aquela primeira mensagem que foi anunciada pelos discípulos. Então, no final daquele capítulo 2, versículo 47, nós lemos: e o Senhor acrescentou diariamente à igreja aqueles que estavam sendo salvos. Parecia assim uma coisa tão natural que estava acontecendo. E logo depois, em Atos 4, versículo 18, eles chamaram eles de discípulos, chamaram os discípulos diante das autoridades. E depois, então, mandou que eles não falassem ou ensinassem no nome de Jesus. Mas eles ouviram isso no capítulo 5 de Atos também. Dia após dia, no templo, de casa em casa, nunca pararam de falar e proclamar as boas notícias que Jesus é o Cristo. Este, então, foi a respiração da igreja, é o que eles faziam, como eles viviam a sua vida. E não é de admirar que então naquele dia, o Senhor, primeiro dia, acrescentou 3.000 pessoas à igreja. E depois, logo depois, nós lemos mais tarde, e o Senhor já acrescentou mais 5.000 pessoas à igreja. A igreja cresceu exageradamente naqueles primeiros dias. Tão diferente do clima que nós encontramos, especialmente nesse país. Há 100 anos atrás, mais de 50% da população estava na igreja cultuando a Deus todo domingo. Hoje, 5%, 10% talvez. Muito diferente. Mas isto não nos desanima, porque nós vemos que o trabalho de Deus tem as suas horas. E às vezes, na economia de Deus, há uma época quando aqueles desse país vão para outros países, pregam o evangelho, a igreja cresce enormemente. Eu tive o privilégio de ficar quase 50 anos no Brasil. Durante aquele tempo, acompanhei um crescimento extraordinário da igreja em Cristo Jesus, a igreja evangélica.
A Igreja Assembleia de Deus chegou a 15 milhões de pessoas. As igrejas batistas cresceram. Tantas outras igrejas pentecostais também, alguns dos irmãos conhecem porque também participaram desses movimentos. Então, vindo aqui, então é difícil, é um desafio. A gente encontra agora um desafio quando nós então estamos aqui. Então, qual é a tarefa da nossa igreja? É interessante que na Assembleia Anual das Igrejas Batistas aqui na Inglaterra, neste ano em Birmingham, acho que foi, então eles tiveram um tema, a Igreja em Missão. Se nós possamos recuperar esta visão e ainda estando aqui fazer parte desta visão e desta missão, então o Senhor nos trouxe aqui com o seu propósito. Muitas vezes nós viemos buscando uma vida melhor, né? Fugindo de alguma coisa, talvez vindo aqui com esperança que as coisas ficassem melhor. Mas dentro de tudo isso, deve haver em nosso coração aquela pergunta: por que o Senhor me trouxe aqui? O que eu estou fazendo aqui? Ele tem uma tarefa para mim, para poder trabalhar, engrandecer o seu nome. E não apenas me congregar com outras pessoas que por acaso falam a mesma língua, mas também para encontrar e testemunhar a outras pessoas entre quais nós vivemos. Mas também nós nos animamos aqui vendo aquilo que está acontecendo em outras partes do mundo. Claramente, quando eu visito muitas igrejas inglesas aqui, perto de Northampton, em outros lugares, então sempre falo a respeito daquilo que o Senhor está fazendo no Brasil e como a igreja tem crescido ali. E a maneira em que as igrejas foram formadas. Quando eu cheguei em Curitiba, foi tomado como um lugar em que as igrejas cresciam menos. Havia poucas igrejas com mais de 100 membros. Havia uma igreja apenas, a primeira igreja batista de Curitiba, que tinha, assim, quase chegando a 1.000 membros. É só que procurar esses membros nem sempre achavam, né? Tinham mudado para outros lugares. Alguns morando na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália e outros lugares. Mas esta é outra história. Mas trabalhando ali na denominação, foi formado, eu acho que mais ou menos pelo ano 2000, aquele movimento, o Plano Nacional de Evangelização. E então identificaram 17 formas em que as igrejas podiam usar e espalhar e ter uma visão para pregar o Evangelho. Então, nós começamos cursos de treinamento para as pessoas, para que eles soubessem como evangelizar, como falar de Cristo, de várias maneiras. E este foi o início. E esses resultados que nós vimos com aquele crescimento explosivo que houve desde o ano 2000 também, nós vimos isso veio também através das células das igrejas, células em casa. Então as igrejas formaram isso. Nós iniciamos isso na primeira igreja batista em Curitiba durante um tempo. Depois veio um novo pastor e ele optou por outros meios no início, mas depois voltou às células. Hoje tem 1.700 células na igreja em Curitiba. E então esses são a fonte do crescimento da igreja, a entrada de novos membros na igreja. E isto é interessante. Então, aquela igreja que eu deixei com 700 membros naquela época, em 1980, acho que foi. Então, hoje está com mais de 20 mil. E aquele crescimento veio através da igreja em células. Então, como ela cresceu. Em outros países também nós estamos vendo esse crescimento. E nesta assembleia em Birmingham, houve um pastor ali que então marcou com a sua presença. A sua residência está em Kolkata, na Índia, a maior cidade da Índia, mas não é a capital, como também em outros lugares assim, né? Como Brasília não é a maior cidade no Brasil também, mas é a capital. Então aí, então nessa assembleia, este pastor Ben Francis descreveu como no sul da Ásia,
Então, ele tem um movimento de fazer discípulos. Não fala de evangelização, mas de fazer discípulos. E quando nós pensamos, é aquilo que Jesus pediu aos seus discípulos para fazer. Vai para todo mundo, pregando o evangelho, batizando e fazendo discípulos. Não é apenas a conversão, não é a mudança e depois acabou, glória a Deus, a missão está cumprida. Não, este é o início da tarefa. E Jesus nos mostra isso quando ele chamou os discípulos. E nesse não foi o fim, este foi o início. Ele começou a discipular eles. Todos os dias, eles acompanhavam ele a fazer isto. Então, este orador interessante, ele tomou um exemplo de um versículo em Juízes, capítulo 3, versículo 31. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 700 filisteus com aguilhado de bois. Ele também libertou Israel. E ele diz que ele viu 3 coisas importantes nesse versículo. Você tem que ser pregador para achar mensagem dentro de um versículo deste, não é? Mas ele disse, olha, 3 coisas. Ele estava no campo. Você precisa começar onde você está, quando você pensa em fazer discípulos ou evangelizar. Não espera para o tempo perfeito. Começa onde está com o que você tem. Nós não esperamos para que aquele templo fosse prontinho, bonitinho para começar. Começamos aqui, porque é aqui que nós tínhamos. Não é tão confortável. Algumas pessoas não vêm porque eles acham que é muito apertado, né? Logo então nós vamos estar lá. Segunda coisa, ele usou o que ele tinha. O que ele tinha em mão, ele estava no campo com os bois, então estava usando esta aguilhada. É um instrumento, um pau comprido, pontudo, com que eles usam para cutucar nos bois, né, para eles andar, mas também eles usam para quebrar a terra para plantar as sementes. É isso que ele tinha na mão. E com isso, quando veio o inimigo, ele usou aquilo que estava na mão para cumprir o seu propósito e libertar Israel do ataque do inimigo. Então, você usa o que você tem. Usa o ordinário e deixa o dinâmico para Deus. E a terceira coisa, ele faz o que ele pode. Isso que ele podia fazer naquela época, ele fez aquilo. Então, 3 princípios aqui o pastor compartilhou. Você começa onde você está, você usa o que você tem e você faz o que você pode. É interessante isso, não é? E para disso, então, vem 2 pensamentos. Se você quer ver o que você nunca viu, você precisa fazer o que você nunca fez. Precisa haver uma mudança. Não adianta fazer o que você sempre fez e esperar resultado diferente. Assim não funciona. E também a segunda coisa, se nós fazemos o que nós podemos fazer, Deus vai fazer o que nós não podemos fazer. Então, mudando depois para o Novo Testamento, então em versículo 36, começando de Mateus capítulo 9, versículo 36. Então, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão deles, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Como é que Jesus viu a sua tarefa? Não viu a sua tarefa como uma missão. Ele viu as necessidades das pessoas. E disso era a sua motivação. E isso será a nossa. Então, nós precisamos permitir que nós enxergamos as pessoas e a necessidade que eles têm. Não pessoas que podem ser úteis para nós,
Não são pessoas que podem ser amigos para nós, mas pessoas que têm uma necessidade. Será que nós vemos a necessidade das pessoas? Vê que eles estão pessoas indo para uma eternidade perdida. Enxergamos eles assim quando nós olhamos. Jesus foi para as cidades e as aldeias, ele então ensinava o evangelho e ele curava as pessoas. Para onde é que ele fosse, ele viu uma necessidade. Ele viu eles como ovelhas sem pastor. Então, com tudo que ele estava fazendo, ele sabia muito bem o que iria acontecer. Ele sabia que depois de curar as pessoas, eles iam embora, felizes que estavam curados, mas esquecidos depois. Ou que ouviram para ouvir ele pregar, então foram embora e esqueceram o que ele diz. Depois, então, ele diz para eles no versículo 37, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os discípulos precisavam ver que eles sabem o que o povo precisa. Eles precisam ser discipulados. Eles precisam de ter algo, então, que anda com eles através da vida. Eles não precisam apenas de informação. Eles precisam saber que você realmente tem interesse de cuidar da sua vida, que você realmente tem um amor para eles e o seu bem-estar. E é isso que Jesus estava mostrando aos seus discípulos. Quando eles foram seguir a eles, eu não sei o que eles esperavam. Esperavam talvez a fama, viu que as multidões estavam indo atrás de Jesus. Quem é que não quer ser no lado que está ganhando, né? Então, quando há vitória à vista, nós estamos lá, seguindo. Mas eles precisavam saber o que Jesus estava mostrando. E tem 5 coisas que Jesus faz aqui. Primeiramente, ele dá para os discípulos e por isso que eles estão andando com eles. Por isso que nós precisamos andar com Jesus e conhecer a sua vida e as suas palavras, ver a sua atitude para com as pessoas. Ele dá para os discípulos um momento de propósito, algo para que viver. É isso que nós precisamos acima de tudo. O momento que nós perdemos o propósito de vida, nós cedemos, nós morremos. Nesse momento, então, eles entenderam nada. Eles simplesmente estavam vendo uma multidão, muitas pessoas. Ficaram impressionados com isso. Mas este não foi o que Jesus precisava que os discípulos vissem. Eles precisavam de ter uma preocupação para essas pessoas e o seu destino. Havia uma missionária inglesa chamada Amy Carmichael. Talvez você nunca ouviu o nome dela. Ela acho que nasceu em 1869 e morreu na Índia em 1951. Mas ela mostrou uma vez um livro que eu li que me impressionou muito. Então ela disse que a sua motivação de ir e gastar a sua vida na Índia até morrer lá. Então, ela disse, uma noite ela teve uma visão tão vívida, tão clara, que nunca deixou ela. Ela viu que ela estava ali em pé num lugar e de repente ela viu uma fila de pessoas. Eles estavam vindo de lá, passando na frente dela e depois estavam indo para um lugar onde viu que havia um precipício e as pessoas estavam indo até lá. Mas ela notou também que as pessoas estavam todos vendados, não estavam vendo nada. E então, no momento em que eles chegavam ao lado daquele precipício, uma após outra, eles estavam caindo para a sua morte. E então ela ficou tão aflita
grito, e ele queria gritar. E ela diz que ele tentou gritar, mas nada saiu da sua boca. Ele ficou mais e mais agonizando, vendo essas pessoas, todos eles, caindo ali para a sua morte. Ela disse isso que mais impulsionou ela e deu ela motivação para ser missionário, para salvar as pessoas da morte. E então, por isso, ela foi para muitos lugares e depois foi para a Índia. Nós queremos, não vamos querer, então, ver a necessidade de compartilhar o Evangelho, se não vemos as pessoas assim, ver a necessidade das pessoas. Depois, no versículo 38, Jesus continua: peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Permitem, então, que Deus lhe dê uma visão, uma paixão pelos perdidos e depois ver o que precisa ser feito para encontrar aquela necessidade. Depois ele diz que você deve orar. Orar, essa é a oração intencional, onde nós queremos ver o que Deus vai responder. Nós queremos que Ele faça alguma coisa. Ora ao Senhor para enviar trabalhadores. Às vezes, nós queremos só começar e fazer, outras atividades uma após outra. Mas, às vezes, nós precisamos parar primeiro para orar, para que Deus esteja nisso que estamos fazendo, para que é o seu Espírito que está agindo através de nós e não apenas em nossa força. E quando nós, então, pedimos ao Senhor para enviar trabalhadores, nós, às vezes, escolhemos as pessoas para fazer tarefas. Quando formamos uma nova igreja, nós, então, vemos quem é que nós temos, quem é que tem talentos, qual é a pessoa melhor, pessoa mais inteligente, mais corajosa que nós podemos ver. Interessante de ver as pessoas que Jesus escolheu para esta tarefa que ele ia deixar, depois de morto, 12 pessoas para evangelizar o mundo inteiro, né? Tarefa simples. Então, essas pessoas que ele escolheu, começou com 4 pescadores. Depois, um inspetor de impostos. Pessoa muito amado, né? Então, um terrorista também chamou Simão. E depois havia, entre eles, um profissional. Um homem daqueles que então impressiona com a sua presença, com a sua capacidade, fez faculdade, esse tipo de coisa. Então, logo, então os discípulos admiraram e então apontou ele como tesoureiro do grupo. Só para descobrir depois que ele era ladrão e depois foi ele que traiu Jesus. O único profissional entre eles. Então, esses que Jesus chamou, esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, isso no versículo 2 do capítulo 10 em seguida, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Notem bem aqui, o Mateus toma cuidado de então colocar os nomes de todos. Alguns deles, em todo o Novo Testamento, nunca ouvimos nada do que eles fizeram, mas eles foram escolhidos individualmente, pessoalmente, pelo nome. Jesus chama-nos pelo nome. Ele sabe quem nós somos e o que Ele quer que nós façamos. Às vezes você sente, mas eu sou ninguém. Eu sempre sentia isso. Eu não sou ninguém. Eu não sou muito inteligente, não sou um desse aqui de tomar primeiro lugar em lugares nenhums. Como é que o Senhor vai usar? Mas o Senhor me chamou pelo nome, pessoalmente.
Então, o Senhor aqui chamou uma equipe que trabalhou juntos. Você viu aqui, aquele primeiro sábado, quando nós tivemos as chaves aqui desse lugar, como veio aquela equipe de senhores, como eles trabalhavam juntos, cada um fazendo uma coisa, e o trabalho foi realizado. Foi uma maravilha. Desse lugar tão sujo e atrapalhado, que eu vim aqui a primeira vez, eu tinha vontade de desistir, estava tão ruim, né? Tão sujo que estava. E agora está ficando lindo esse lugar para o trabalho que o Senhor vai realizar aqui. Então Jesus tomou ação, ele chamou 12 discípulos, Deus deu-lhes autoridade para expulsar demônios, espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então ele deu-lhes autoridade para cumprir a comissão que ele ia dar para eles. Ele disse, era a sua vontade que ninguém deve perecer. E disse também, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, essa foi a mensagem que foi apresentada por esse Ben Francis ali na Assembleia. Então, o que foi o resultado do trabalho dele? Naquele lugar, Kolkata, na Índia, onde ele mora, a sua equipe de pessoas está alcançando milhares de pessoas, mesmo dentro da perseguição feroz que está havendo, aumentando dos hindus lá na Índia. A sua equipe depois oferece apoio prático, ela dá clínicas médicas para o povo, distribui Bíblias, dão testemunho das suas vidas, mostram aquele filme Jesus em todo lugar onde eles vão, visitando as aldeias. E o seu ministério, que é afiliado a Big Life Ministries, então planta igrejas nas aldeias e treina os novos líderes. No dia 30 de julho deste ano, uma equipe dele foi para um lugar muito conhecido, chamado Hastings Bridge, fica bem no centro de Calcutá. A gente tem passado essa ponte e viu, lá embaixo daquela ponte vive uma multidão de pessoas, vivem literalmente na rua. Lá do Brasil nós sabemos de gente que dorme debaixo da ponte, lá é assim, milhares de pessoas vivem na miséria absoluta. A equipe dele foi lá para ministrar essas pessoas, ajudando eles, levando para clínicas, ajudando, buscando, levando comidas, ajudando, orando com eles, pregando o evangelho. Até a polícia veio e notou o que eles estavam fazendo e disse, olha, vocês estão fazendo aqui o que ninguém faz. E então louvou o trabalho que eles estavam fazendo. E nos últimos 20 anos, então, essa equipe de pessoas tem plantado 50 mil igrejas em casas ali, em toda aquela parte da Índia. O Senhor está trabalhando, mesmo nesses lugares onde há perseguição, que estávamos falando mais cedo, não é? Depois ele foi seguido por um outro pastor de um lugar chamado Nagaland. Ouviu falar de Nagaland? Alguém já foi lá? Não. Ela fica no norte da Índia, é perto de Mizoram também, outra população onde o Senhor tem trabalhado e existe 90% de cristãos naquela comunidade. Então, esse pastor desse lugar, ele disse que ele foi dado um assunto para falar, o que Deus está falando para a sua igreja. E ele começou então questionando o título. Ele disse, não deve ser what is God saying to your church, deve ser what is God saying to his church, porque a igreja é dele, não é nosso. Deus tem falado, tem registrado nas Escrituras. É por isso que nós temos a nossa fé. Porque nós baseamos sempre uma mensagem sobre a palavra de Deus.
Não estamos ensinando as ideias religiosas, as filosofias de vida, o que podia ser, como é que entendemos isso. Nós não proclamamos a palavra de Deus. Então, as últimas palavras de Jesus sempre são sempre bem ouvidos quando uma pessoa. E quando Jesus estava chegando perto do final do seu ministério com seus discípulos, ele então, sentado com eles naquela mesa, com a ceia do Senhor, e disse para eles: olha, eu tenho um novo mandamento para vocês. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. É a primeira coisa para o crescimento da Igreja de Jesus. Que nós tenhamos um amor profundo uns pelos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. E com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Vocês amem um ao outro. Quando as pessoas vêm em nosso meio, vêm de um mundo onde todo mundo está buscando o seu próprio bem, e vem entre nós e vê o amor que nós temos para uns outros, o cuidado que nós temos uns com os outros, isso impressiona. Eu tenho ouvido, vez após vez, eu senti o amor de Deus quando cheguei na sua igreja. E isso é importante, nós precisamos cultivar, incentivar. Isso é a nossa natureza como cristãos, para viver juntos este amor uns para os outros. E ultimamente, nós queremos também falar sobre o apóstolo Paulo, porque uma mensagem sem mencionar ele seria incompleta. Então, nós vemos ele como aquele missionário por excelência, né? Aquela pessoa que realmente impressiona com a maneira em que ele viajou, sofreu tanto em toda aquela parte do mundo conhecida naquela época, chegou, se assim nós podemos também dizer, até a Europa, chegou na Espanha, mas também nós vemos aquilo que ele fez. Mas é interessante, ele não fala muito a respeito de si, mas em Romanos capítulo 1, versículos 14 a 16, nós vemos aqui um versículo que mostra-nos um pouco a respeito do que ele tirava a sua visão e a sua motivação. E isso pode ser uma coisa, uma mensagem também para nossos corações. Ele disse isso, ele disse: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E versículo 16, não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele diz três coisas, e é interessante que a própria língua aqui no português e até no inglês não tem a mesma força daquilo que nós podemos entender da língua original em que foi escrito essas palavras. Às vezes a gente precisa cavar um pouco para ver isso. Ele usa esta palavra, ele disse: eu sou devedor. O que é essa palavra? Não é que Paulo estava devendo alguma coisa para alguém. Ninguém gosta de ser devedor, né? Porque normalmente ser devedor quer dizer que não temos como pagar. Mas Paulo estava usando a palavra no sentido legal, jurídica. Esta palavra é a palavra no grego que é usado para uma pessoa que é executor do último testamento de uma pessoa que morreu. Então, quando a pessoa morreu, então tem aquele testamento e é lido. E ali é demonstrado exatamente como é que a pessoa quer dividir todos os seus bens aqui que ele deixou aqui na terra, não é?
Então, esta pessoa, então Paulo estava dizendo isso. Eu me sinto como devedor, uma pessoa que recebeu um tesouro. Não é meu. Eu recebi de uma pessoa que faleceu. Quem? Cristo Jesus, que morreu na cruz. E ele deixou uma herança para todo aquele que crê nele. E Paulo disse, olha, eu me sinto como este executor, esta pessoa que é devedor a toda pessoa. Eu recebi essa fortuna de Jesus. Eu preciso, então, estar querendo entregar aquela mensagem a toda pessoa que eu encontro. E eu me sinto devedor enquanto não entrego esta mensagem. Agora, quando nós entendemos desta forma, nós vemos o que era a motivação de Paulo, não é? Então, isso Paulo estava dizendo. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Não importa quem seja. Tanto a sábios como a ignorantes. Nós falamos de uma forma como uma pessoa, outra forma de outra pessoa, mas devemos a todos. Por isso, ele disse, a segunda coisa, estou disposto a pregar o evangelho. Esta palavra também é muito fraca aqui no português. Esta palavra no grego significa eu estou em chamas, eu estou sentindo uma força, um fogo dentro de mim que precisa então sair para pregar este evangelho. É isso que ele estava dizendo. Eu estou queimando por dentro para poder apresentar este evangelho. Agora nós vemos a motivação por que Paulo fez o que ele fez. Então, este é o exemplo que ele está dizendo. Eu estou com esta disposição para pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Ele estava escrevendo para eles antes de chegar ali. E a terceira coisa que ele diz aqui, eu não me envergonho do evangelho. Opa, esta é a coisa que mais atrapalha-nos. Nós sentimos vergonha de dizer, olha, eu sou cristão, eu creio em Jesus. Quando nós chegamos a uma outra pessoa, então nós ficamos tão tímidos, não queremos ofender a outra pessoa. Não me envergonho do evangelho, ele disse. O evangelho, ele disse, eu não me envergonho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então não há nada que poderá mudar a pessoa de dentro para fora, senão o evangelho de Cristo Jesus. Nenhum conselho, nenhumas boas palavras que nós oferecemos, nada disso pode mudar, mas o poder de Deus poderá mudar a sua vida. E é nessa confiança nós temos a coragem. Então, não me envergonhe do evangelho, porque eu sei que esta é a única resposta. É o poder de Deus para a salvação. É o poder. É interessante que a palavra aqui no grego é dunamis. Este poder de Deus é dunamis. É a mesma palavra, esta é a palavra em grego. É a mesma origem da palavra dinamite, um poder explosivo. Então, como é bom ver o evangelho explodindo e crescendo tremendamente em alguns lugares. Poder explosivo, então, resulta na transformação de vidas e o crescimento da igreja. Então, orar. Nós devemos orar ao Senhor, que então nós sentimos algo desta motivação que nós vemos. Aquilo que Jesus queria dar e compartilhar com seus discípulos. E aquilo também que Paulo está mostrando aqui. Então, nós devemos fazer da nossa oração também, Senhor. Faça isto em mim. Faça-me viver isto que a gente vê na Tua palavra. Que seja para mim, Senhor, uma inspiração, uma motivação. E que a minha vida seja dada entrega a tudo isso. Para a Tua honra e para a Tua glória. Para a salvação de todos aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bem, nós vamos agora para o momento da ceia do Senhor. Não sei se há outras pessoas que querem também vir e compartilhar nesta hora. Então vamos começar o culto da ceia do Senhor com essas palavras que encontramos em Hebreus capítulo 10 e versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza e esperança à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E também nos lembramos das palavras que lemos em 1 João, capítulo 1. Se afirmarmos que estamos sem pecado, estamos enganando-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Mas se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus o mentiroso e sua palavra não está em nós. Então esse é o motivo, obedecendo a palavra de Deus, que nós chegamos a Ele. E para nos lembrar que Ele nos purifica de todo pecado, precisamos primeiro de confessar o pecado. Não confessamos para outros, senão para Deus mesmo. Porque Deus está no seu trono e através de Jesus nós temos acesso à sua presença. Vamos então orar, confessando a Ele o nosso pecado, aproveitando da oportunidade de sentir que Ele nos perdoa. Nosso Pai, quantas vezes ficamos incomodados
com nossos fracassos, ficamos incomodados com a maneira em que o pecado nos alcança e damos-te graças por esta confiança que nós temos, que nada pode nos separar do teu amor, senão o pecado que não confessamos. O Pai, para mantermos a nossa comunhão contigo, nós trazemos a ti o nosso pecado, nossas falhas, as vezes que falhamos a ti, às vezes não confessamos o teu nome, quando nós ficamos tímidos diante dos desafios dos outros, quando às vezes nós sentimos uma coisa e não fizemos, ou outras vezes quando fizemos aquilo que não devemos. Pai, perdoa-nos, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Jesus disse: venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele disse porque, e João disse-nos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo compartilha conosco também as palavras em 1 Coríntios capítulo 11, e versículo 23. Ele disse: eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Quem vai nos ajudar na distribuição hoje? Ok. Vamos então fazer oração antes de fazer a distribuição, agradecendo ao Senhor o pão e o vinho. Roberto, você gostaria de nos dirigir nessa oração? Pai, nós queremos agradecer, Pai, por esse pão que representa o teu corpo, que foi traçado, atravessado naquela cruz. Em sinal disso, Pai, te damos graças e louvores a Ti por oferecer Jesus como pão vivo que desceu do céu. Assim louvamos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você confessou o seu pecado, Jesus te perdoou, você é crente em Jesus, você então deve participar da ceia do Senhor. Então, quando recebemos isto, vamos comer, dando graças a Ele, porque uma vez você recebeu Jesus como Salvador individualmente. Individualmente recebendo, individualmente nós comemos. Depois, o cálice nós vamos guardar para tomar juntos.
Jesus disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Tomem, façam isso em memória de mim. Depois de comer, Jesus tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, é a promessa de Deus, que nós confessamos nosso pecado, Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de todo pecado. Tomemos, dando graças a Ele. Pai, damos-te graças que assim tomando juntos, nós fazemos parte da tua família, o lugar onde aqueles que amam a ti se reúnem em teu louvor. Nós louvamos a ti, ó Pai. Nós agradecemos as bênçãos que nós recebemos durante mais uma semana. E nós oferecemos a ti novamente as nossas vidas. Aceitam as nossas vidas para serem usados por ti durante a semana que vem, até que nós reunimos de novo. Então, Pai, esteja com nossas vidas, aceitam a entrega das nossas vidas, dos nossos corações novamente. Nós declaramos, ó Pai, que somos disponíveis a Ti. Nós queremos colocar-nos à Tua disposição e, como Teus discípulos, servimos apenas a Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, sabendo que o poder do Evangelho está em Cristo Jesus. Agradecemos-te, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se assentar. Temos alguns avisos. Não, a gente vai cantar. Esse espírito vamos cantar. Então, Vamos cantar agora. Yes. Tu és de águas purificadoras. Estava eu quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim.